Meu amigo, minha amiga, paz do Senhor seja contigo, que o Senhor abençoe a sua quinta-feira. Hoje nós queremos realizar a nossa leitura diária e nós iremos aqui falar sobre o seguinte tema: Paulo declara sua identidade judaica. O tema que iremos tratar nesta quinta-feira, concernente a esta lição de número 1, ele diz-nos: Paulo declara sua identidade judaica. Pois bem, o texto que nos está proposto para a nossa leitura, ele está nos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, versículo de número 3. O texto sagrado ele nos dirá assim: Eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido em Tarso, uma cidade na Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, e instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Para compreendermos a importância desse texto e pela qual Paulo ele traz esta afirmativa acerca da sua identidade judaica, nós precisamos voltar a alguns versículos e compreendermos o contexto dessa história. E quando observamos o contexto dessa história, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele chega em Jerusalém, mas antes de chegar a Jerusalém ele estava em Cesareia. Esta viagem de Cesareia para Jerusalém, ela era uma viagem de aproximadamente 90 quilômetros, um pouco mais, e levava em torno aí de 3 dias, se há alguma possibilidade. Alguns estudiosos chegam a pensar que havia possibilidade dele ter feito esta viagem a cavalo. Se fosse a cavalo, Paulo teria levado 2 dias nesta viagem de Cesareia para Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, ele chega e vai encontrar-se com Tiago, que aparentemente é o líder da igreja naquele local. Tiago, este irmão de Jesus, como nós conhecemos, também o apóstolo, e ali na casa de Tiago todos os presbíteros se reúnem e Paulo ele é informado que há entre o povo judeu ali de Jerusalém, sobre alguns judeus que tinham vindo da Ásia, que estavam por ali em Jerusalém também, que havia uma certa discordância da maneira que Paulo se portava, pelo fato de Paulo ensinar que a circuncisão, ela não era mais como dizia-se na lei mosaica, mas a circuncisão a partir de Cristo, ela é no coração do homem, Este é um assunto que nós não iremos tratar agora acerca da circuncisão, pois o nosso tema é a identidade de Paulo sendo declarada por ele, Paulo declara sua identidade judaica. Mas eu deixo aí para você, se você quiser aprofundar, eu abro um caminho aqui. Se você quiser aprofundar, estude sobre a circuncisão na lei mosaica e na nova aliança. Retornando ao ponto em que estávamos, nós vemos que então Paulo ele é desacreditado pelos judeus que ali estavam, porque Paulo ensinava exatamente que na nova aliança a circuncisão já não era mais feita no corpo, mas sim no coração do homem, na alma do homem. Pois bem, observando isso, nós vemos que havia alguns ali juntos que decidiram apoiar Paulo, e para que Paulo fosse bem aceito pelos judeus que ali estavam, eles vão para o templo, entram no rito da preparação, da purificação, e ficam ali por 7 dias no rito da purificação. E quando isso acontece, esses judeus vindo da Ásia viram Paulo no templo, alvoroçaram o povo e agarraram Paulo e levaram para fora do templo, carregaram ele, espancaram ele, por causa que ele estava agora pregando o evangelho de Cristo.
porque Paulo agora estava anunciando as boas novas do Mestre. Quando isso acontece, vendo os soldados e observando ali os centuriões, os soldados, enfim, o que estava acontecendo, todo aquele movimento, eles chegam para que cesse aquilo e eles levam Paulo para dentro de uma fortaleza. O prendem com 2 cadeias, mesmo sem entender o porquê, apenas vendo que o povo estava muito alvoroçado. E nesse contexto, Paulo, quando está sendo recolhido à fortaleza, ele diz ao comandante, pedindo a permissão para dizer algo ao povo. E quando Paulo pede a permissão para dizer algo ao povo, e tendo essa permissão, o texto diz que ele, nas escadas, quando estava subindo, ele passa a falar na língua hebraica. Então, algumas coisas aqui que nós precisamos compreender. A nossa lição tratará neste domingo do mundo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele falava tanto o grego como o hebraico. E não obstante a isso, nessa leitura de hoje, nós temos o relato do local de nascimento do apóstolo Paulo. Pois quando ele passa a falar na língua hebraica, direcionando-se ao povo que agora era o seu algoz e queria lhe tirar a vida, ele passa a falar e então chegamos ao versículo que mencionamos, e quando ele fala na língua hebraica, ele fala dizendo: eu sou judeu, eu nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores ensinadores da época. Então Paulo estava afirmando para o seu próprio povo que ele era judeu. Ele estava afirmando a sua identidade judaica e dizendo: eu nasci em Tarso da Cilícia, mas eu me criei aqui no meio de vocês em Jerusalém. Fui instruído aos pés de Gamaliel, um grande mestre que vocês tiveram, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como vocês são hoje. E agora eles estavam querendo matar e tirar a vida de Paulo, por causa que Paulo havia convertido-se, ao Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Paulo, nós falamos essa semana, ele tinha consciência e certeza da sua chamada. Ele sabia para o que foi chamado e teve a sua experiência com Deus, ele fez defesa da sua fé. Mas os da sua própria terra, o seu próprio povo, o procurou matar, e por isso ele precisou declarar a sua identidade dizendo: eu também sou um de vocês, eu nasci no meio de vocês, eu nasci em Tarso, mas fui instruído aqui no meio de vocês, em Jerusalém. Que essa palavra fique para a nossa meditação, este adendo de conhecimento fique para a nossa meditação. Porque muitas vezes você será incompreendido no meio dos teus. Muitas vezes você será incompreendido no meio daqueles que te viram crescer. Muitas vezes você será incompreendido no meio daqueles que você faz parte da família, talvez, Isto tudo por causa da sua fé. Às vezes a sua fé trará essa incompreensão, mas fique firme, permaneça firme, e você verá que no devido tempo o Senhor, da sua vontade e da sua maneira, conforme lhe apraz, trabalhará em seu favor. Que Deus te abençoe. Esta foi a nossa leitura desta quinta-feira, Paulo declara sua identidade judaica. Falamos aqui o porquê que ele teve que fazer essa declaração da sua identidade judaica. Espero que você possa ter acrescido o seu conhecimento. Que a paz do Senhor seja contigo e um forte abraço em nome de Jesus.